Olá, torcedor do Verdão, sejam bem-vindos ao canal, trazendo para vocês mais um vídeo feito do Palmeiras, as últimas informações, corte aí do jogo aberto, falando dessa oitava de final contra o Botafogo que acontece neste sábado. Gostaria de saber já a sua opinião, o seu palpite para o jogo, deixa nos comentários e bora soltar o vídeo. As últimas acontecerão nesta quinta-feira, começando pelo lado de lá. O Palmeiras enfrenta o Botafogo neste sábado. Benfica e Chelsea, europeus se enfrentando também. E aí teremos um confronto na sequência. Mais abaixo, a Inter de Milão, que eliminou o River Plate, joga contra o Fluminense. E ainda teremos as definições do primeiro do grupo G e o segundo do grupo H. Lembrando que esse grupo G tem Juventus, tem o Manchester City, tem também o Al Hilal. Então tá tudo complicado, não é? Real Madrid tá no grupo H, joga hoje contra o RB Salzburg. Bom, virando aqui pro outro lado, PSG versus Lionel Messi ou Inter Miami, como queiram. Flamengo e Bayern de Munique. Esse é um banho de água fria, mas tudo pode acontecer, não é? O Flamengo tem um timaço também e os alemães impõem respeito. Já Borussia Dortmund se classificou em primeiro lugar no grupo do Fluminense e agora vai pegar o Monterrey do Sérgio Ramos, um time que quer incomodar, quer de repente aí fazer uma frente ao time alemão. E aí teremos o confronto do primeiro do grupo H, muita gente apostando no Real Madrid, e o segundo do grupo G. Aqui é pedreira. Aqui é pedreira, porque pode ser Real Madrid ou Juventus, pode ser Real Madrid ou Manchester City, enfim, pode ser Real Madrid e Al Hilal, pode nem ser o Real Madrid também. Bom, olha só, convocação. Agora quem nos chama é a Gabi Guimarães, a nossa presença constante aqui no Jogo Aberto. Good morning, how are you? E Palmeiras na pauta, Gabi. Boas e más notícias é o que tá chegando pra gente aqui. Já confirma, já conta. Bem-vinda, welcome. Oi, Rê, thank you. Good morning pra você, pra todos que estão ligados com a gente. Olha, vai começar agora o treino do Palmeiras aqui em Greensboro, na Carolina do Norte. Vou até pedir licença pra vocês conseguirem curtir essas imagens ao vivo. Todos os jogadores estão aqui no gramado, diferentemente de ontem, no período da tarde, quando só estiveram aqueles atletas que atuaram por menos tempo na partida contra o Inter Miami. Dessa vez, os titulares, os reservas, todos estão por aqui. Vocês conseguem ver ali o Aníbal Moreno nas imagens do Alexandre Ribeiro? Pois é, ontem ele esteve aqui também no gramado, fazendo um trabalho à parte de reforço físico. Ele que se recupera muito bem de um edema na coxa direita e deve estar à disposição do técnico Abel Ferreira para o duelo contra o Botafogo. Mas vocês devem notar também a ausência do Murilo. Sim, o zagueiro teve confirmada uma lesão na posterior da coxa esquerda e é desfalque, Rei e amigos, não apenas para esse próximo duelo de oitavas de final, mas pelo tempo de recuperação, possivelmente não será mais acionado, não estará mais à disposição para toda a sequência do torneio. Nessa imagem que vocês veem nesse momento, o técnico Abel Ferreira está no centro do gramado, reunido com todos os jogadores, e essa é uma prática muito comum por aqui, quando todos os atletas estão à disposição, é assim que eles se posicionam. O Abel está agachado nesse momento, é por isso que vocês não conseguem vê-lo mais de pertinho, dando orientações, falando com todos os jogadores. E aqui na atividade de hoje, a gente vai conseguir ter uma noção melhor sobre as possíveis mudanças que o Abel pode fazer para esse jogo contra o Botafogo. Há uma disputa, por exemplo, no meio de campo entre o Maurício e o Rafael Veiga, jogadores que estão se revezando nessas partidas iniciais da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Renata e amigos, estou de olho aqui para ver o que acontece. Os goleiros acabam de se posicionar. Mostra ali, cabeção, para a gente também. O Everton chegando por ali, o Marcelo Lomba, eles também vão fazer um treino agora, acompanhados pelo preparador de goleiros, o Rogério Godoy. Estamos de olho em todos os detalhes. E do outro lado, o Botafogo também treinou nesta manhã. O técnico Renato Paiva tem uma decisão para tomar, que é se vai com 3 volantes ou 2 volantes. Lembrando que ele tem que fazer essa mudança aí pensando no duelo contra o Palmeiras e nos jogadores que ele tem ou não à disposição. Estou de olho no treino por aqui e voltamos a qualquer momento. Vou até sair para vocês fecharem em grande estilo com imagens do técnico Abel Ferreira.
Gabi, obrigada pelas informações. Olha o Abel Ferreira desfilando ali no treinamento, deve estar pensando no Botafogo, na estratégia, no time titular. E a Gabi deu licença aí pra gente ver as imagens ao vivo. Essa atividade acontece neste momento, então trazendo os detalhes aqui pra você no Jogo Aberto. Fica ligado que a gente informa, não é? Edu Dracena. O Murilo é um zagueiro de confiança do Abel. Ele e o Gustavo Gomes formam uma zaga muito sólida, não é? E ele está fora de combate. Quem será o substituto para você? Renata, infelizmente o Murilo sentiu essa lesão, né? Muito ruim para um atleta também. E o bom de tudo é que o Abel tem opções. Né? Voltando o Aníbal, acho que fez muita falta nesse jogo. Tomara que ele possa jogar contra o Botafogo. Ou se não, tem que colocar o Emiliano Martins também no meio, né? O Abel não pode abrir. Que bom que as opções não faltam pro Palmeiras. Com certeza o Abel vai saber colocar, mas eu, Edu Ferreira, colocaria o Mikael no lado esquerdo. E você faria o que, Ronaldo Ferreira? Eu vou na linha do Edu, porque o Mikael canhotinho também e o Gomes gosta de jogar pelo lado direito muitas vezes. Também chega para a área para cabecear. É um cara que tem que ter uma retaguarda forte. E esse menino com a perna esquerda tem feito um trabalho legal. O Fux também entrou na necessidade ali, mas eu acho que para você ter um setor ali que combina, que encaixa uma perna esquerda ali, vai bem. Cicinho, agora já pensando no Botafogo, olhando pelo lado adversário, o Gregory suspenso é desfalque certo. E aí fica a dúvida. Você até falava aqui no Nilton com o Edu Dracena, mas ele pode surpreender, pode colocar mais um meia, pode colocar mais um atacante, enfim. É uma decisão complicada para o Renato Paiva. É complicada, Renata, é complicada porque também o Botafogo não pode se dar ao luxo, né? E foi muito, assim, propício para o Botafogo ele ficar se defendendo contra o Paris Saint-Germain, que foi um jogo impressionante, e jogar para o contra-ataque. O Palmeiras não vai ter como fazer esse jogo, o Botafogo vai ter que sair para o jogo também. Então, acredito aí nessa escalação, a entrada do Nilton. Mas o time do Botafogo também é uma excelente equipe, foi muito bem testado nessa primeira fase. E a expectativa nossa, claro, de um grande jogo, porque nós estamos falando de duas grandes equipes que tem um ou outro desfalque, mas não deixa de ter a sua força. E duas equipes que se conhecem muito bem, Palmeiras e Botafogo. Além disso, o Fluminense ontem definiu seu caminho diante da Inter de Milão e o Flamengo tem apenas o Bayern de Munique. Aí eu pergunto, até agora, qual foi o melhor brasileiro? Quem se exibiu melhor na Copa do Mundo de Clubes? Corinthians não foi, né? Cala a tua boca, você quer falar Venha, do passa aqui, volta aqui. Você quer falar do Corinthians, cara? Você montou blog? Você montou blog? Você montou o quê, seu cavalo? Calma, Ronaldão, calma. Quer falar do Corinthians da hora? Garbi, você começa. Na minha opinião, o melhor brasileiro foi o Flamengo, Rê. Em relação a desempenho e em relação também a resultado, né? O Flamengo fez e deu azar de cair na chave mais difícil, inclusive. Mas me surpreendeu positivamente. O jogo contra o Chelsea, por exemplo, começou não tão bem. Depois, no segundo tempo, amassou o Chelsea. E muita gente fala, mas o Chelsea não é um time tão forte. Cara, é Premier League, é um dos grandes lá da Premier League. Espetacular a vitória. O Botafogo também foi muito bem, contra o PSG, principalmente. Depois, contra o Atlético, claro que não precisava correr atrás do resultado. Só que eu esperava um pouquinho mais em relação ao resultado, mas fez uma grande campanha. O Palmeiras, eu falei, muita gente não entendeu. Me decepcionou em relação ao desempenho. Mesmo passando em primeiro em desempenho, eu esperava mais o Palmeiras jogando bola, o Palmeiras, quem sabe, jogando melhor contra o Inter Miami, contra o próprio Porto, fez uma grande partida, mas não conseguiu o gol, coisa que a Wally e também o próprio Inter Miami conseguiram. Então eu esperava mais o Palmeiras. O Flu, eu não esperava muito e foi bem também, foi ok a campanha do Flu. Só que o Flamengo foi o melhor time. Agora, infelizmente, pegou o Bayern, que aí pode complicar um pouco mais, mas se estivesse na chave ali de cima, eu imagino o Flamengo até chegando numa final. Então, pro Sgarbi Flamengo, você, eu imagino que também vai na mesma linha, hein, Cicinho? Não, eu não vou nessa linha. Não, mas você tá defendendo tanto o Flamengo. Porque o Flamengo não é surpresa. Eu falei do início. Agora, você pegar o Botafogo Malandrinho. na fase de grupo, o grupo da morte, então o Botafogo ter classificado, para nós é uma grande surpresa. Mas assim, o Flamengo, a gente sabe da qualidade, os jogadores que tem, e o Botafogo estava nesse grupo aí onde nós considerávamos da morte. Então, acredito que o Botafogo me surpreendeu. É futebol, Cicinho, quem jogou melhor, não é resultado. Tudo bem, eu tô falando do Botafogo, uma opinião é minha. E você, Edu, você vai de Palmeiras? Lógico. Por quê? Justificativa. Justificativa. O Palmeiras, 5 pontos, velho. O Palmeiras jogou bem contra o Porto.
não fez os gols. Só que o Como Porto Scarpa mostrou a acabou de fragilidade dele. Porto Então, é ruim. não, é uma então lista o time na é ruim, zebra. O cara tá lá e o time é ruim. A lista Entendeu? na zebra. Foi O Palmeiras tem duas vitórias em mundiais. O Al-Ahly As a duas gente contra o Al-Ahly, um em 2021 e agora. O Al-Ahly fizemos 2 Não tá a 0. ganhando ninguém. Entendeu? Claro, contra o Inter Miami não jogou bem, concordo. Jogou né? nada. Tudo bem, doutor, mas na minha opinião, o Palmeiras... Mas ainda conseguiu empatar num jogo que parecia tava até perdendo perdido. 2 a 0, foi lá e buscou o Empatou empate. com o Master Então, pra do mim, Miami, né? O Palmeiras. Messi de Agora, só uma de- coisa, já pensou se o Miami ganha do Paris Saint-Germain, a gente vai falar o quê? Não, aí eu vim com o cabelo na segunda-feira. Porque ainda tem... Mas ainda tem Messi, o Suárez já deu as caras. É que, né, teria que ser uma partida histórica. Capelanes, e você? Indiscutível Botafogo. Indiscutível Botafogo. Pelo jogo contra o Paris Saint-Germain? Contra o Paris Saint-Germain, porque assim, se Não a gente for jogou. analisar... Peraí, Edu, a gente vai analisar só o resultado ou a gente vai analisar desempenho? Então. Você tá ressaltando o empate contra o Inter Miami e tá desvalorizando aqui a vitória do Botafogo Não. contra o Paris Saint-Germain. Eu falei do Olha resultado. só, olha o clubismo Não, aqui o também. resultado. Eu vou chamar a polícia do O resultado clubismo, vai foi ser preso importante. aqui. Mas o negócio é o seguinte, gente, o Botafogo, ninguém colocava o Botafogo na próxima fase. Nem os botafoguenses. Fale por você. Não, você também não. Nem os botafoguenses colocavam. Ele tá jantando vocês, são milagre, hein, o Capelanes? Paris Saint-Germain, Botafogo vence e convence. Porque ela não jogou. Cara, estratégia. O conceito de estratégia é diferente, Edu. O próprio Luiz Henrique falou. A estratégia foi essa. E deu certo. Exato. Contra o Atlético de Madrid, perdeu. Mas foi de igual para jogou igual. bem? Foi de igual para igual. Você viu o jogo? eu vi, foi de igual pra assisti. igual, Edu. Perdeu oportunidades que poderia ter empatado o jogo eventualmente. dá os troféus, Perdeu. jogou de Mas igual pra avançou igual. pra Mas o próxima Edu, fase. ele quer defender ainda o quer defender Palmeiras. o Palmeiras, né? Ao invés de reconhecer que o Palmeiras foi de todos os brasileiros Não, o tô pior falando- da fase de não, grupos, não. você não tá reconhecendo. É tão difícil falar que o Palmeiras dos brasileiros foi o pior da fase de grupos? Em termos técnicos e de pontuação também. Pior que o Fluminense? É só você Foi ver a pontuação e o lógico. desempenho. Pelo amor de Deus. Qual grande jogo o Palmeiras fez na fase de grupos, pessoal? Contra o Porto? Ó, jogou muito, né? O Al-Ahly horroroso, meteu Não, mas 4 o Fluminense também não. 4x3, rapaz, Pelo amor não de tomou nenhum Deus. gol. Pelo amor de Fluminense Agora, Deus. os únicos que se classificaram em primeiro, Flamengo e Palmeiras. Fluminense e Botafogo com méritos, mas ficaram em segundo. E o Botafogo, na minha opinião, seria eliminado. Quando eu olhava lá, eu falava, gente, vai passar o Atlético de Madrid com o Paris Saint-Germain. Então, quando ele fez aquele jogo, independentemente se jogou bem ou não, a 1-0 no Paris Saint-Germain, que tava um tempão sem perder pra ninguém, eu acho que foi incrível. Eu terminei o jogo, fiquei estarrecida, não esperava, me surpreendeu completamente, ponto pro Botafogo. Não, e outra, o Botafogo, ele venceu o Paris Saint-Germain e convenceu, foi uma grande partida. Convenceu mesmo. Neutralizou as jogadas, o próprio treinador do Paris Saint-Germain falou isso. Quando então, acabou é o jogo, indiscutível aquele- falar da grande surpresa e do grande futebol. Mas que pro jogou Edu não, Botafogo. viu? O Luiz Henrique falou que foi um Não. baita jogo, mas pro Edu foi horroroso. O Botafogo não merecia estar nas O oitavas de final, resultado segundo o foi Edu aqui. importantíssimo, Botafogo. O resultado foi magnífico. Agora, a performance jogou para se defender E o por uma Palmeiras? bola. E o Palmeiras? Mas Não, não, Edu não, jogou não, pra não. se defender, mas e como se defendeu, hein? Méritos, muitos méritos, Então, Renato. você sabe, você é um defensor. Agora, Marco Aurélio Cunha, pra você, qual foi o time brasileiro mais top nessa fase de Renato, eu grupos? tô preocupado que eu vou concordar com o Vem, Capelão. doutor. Ai, aleluia! 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 Finalmente! Até que enfim! Se eu estou bem. Antes de falar, pode pensar duas vezes. Não, eu concordo. Olha o exame pro doutor, velho. Olha só, o Botafogo Negrão é ficou em rápido. segundo do grupo da morte com 5 pontos. O Palmeiras ficou em primeiro com 4 pontos. 5 pontos. Cinco, Cinco cinco, pontos. cinco. Então Seis, vamos lá. É isso. Botafogo seis. Cinco pontos. Desculpa, Palmeiras errei. cinco, Botafogo 6 e o Palmeiras 5. Um a mais que o Palmeiras. No grupo da morte, um grupo muito mais difícil. Fez o jogo contra o campeão da Champions League e venceu. Então, para toda a surpresa nossa e pelo desempenho, o Botafogo foi o grande nome dos brasileiros nessa fase de grupos. Aí empolga um pouco, tal, pode ser até que não renda para frente. Mas eu acho que o Botafogo foi o melhor clube do Brasil nessa fase. O Flamengo é fora de série pelo elenco e o Botafogo pelo conjunto, pelo seu treinador, para mim foi o melhor. E, obviamente, o Palmeiras está aquém do Botafogo, o Flamengo está um pouco aquém. E eu acho que é isso. Não tem, o Fluminense está no nível que o Fluminense era esperado. Ainda dá para esperar mais do Fluminense? Pelo jogo de ontem, não muito. Mas vamos torcer. Ronaldão, pra você, qual foi o brasileiro que chegou melhor até agora, que deixou um cartão de visitas mais positivo? Então, agora eu vou deixar vocês
pensaram no seguinte, olha o que eu vou falar aqui, hein? Olha o que eu vou falar aqui. Você prestou bem atenção em todo mundo, Eu lembro né? muito bem que quando saiu o chaveamento, essa coisa toda, todo mundo falou, fulano, ciclano, piriri, pororó, pororó, mas ninguém falou do tricolor das Laranjeiras. Sabe por que eu vou falar agora? Por que eu vou falar agora? Porque foi um time que foi arrebentado pelo treinador que passou lá, e um grupo fortíssimo como esse do Fluminense, foi arrebentado e teve que se reconstruir nesses 2, 3 meses. Grupo fortíssimo com o Sam e Mamelodi Sandé. Com o Mamelodi é o seguinte, o Mamelodi, os caras estão acostumados a correr atrás de leão lá. No calor, Atrás das girafas. Isso, no calor de 120 graus. É uma evolução, o Ronaldo falar que o melhor não foi o Corinthians que ficou em casa e tá... E você sabe qual é? Então já falando como já tá bom. Jogou no Fluminense. E você sabe qual é o apelido do Mamelodi? Qual? Brasílias. Por quê? Eles gostam de ver o futebol brasileiro, talento brasileiro. E sucumbiram. Por quê? Foi empate. O brasileiro só quis fazer o quê? Olhar, desfrutar da dança, de tudo. Agora o Renato Quem sucumbiu com o empate? Hã? Quem sucumbiu com o empate? Não, passou com o empate. Sim, sim. Classificou, Claro, né, com claro. empate. E ressaltando o que aqui? Rodeio, só para ressaltar o quê? Renato Gaúcho. Que menino lindo do papai. Não, esse cara é bom, né, meu? Ele tem um quê? Não só com a torcida, mas também com a bola, com o futebol brasileiro. Porque o que ele fez com esse time do Fluminense encantou todo mundo. O Fábio não é goleiro, o Fábio é astronauta, porque ninguém lembra dele para a seleção brasileira. Astronauta americano, porque ele não pode ir para a seleção. O que joga essa criança no gol? Na hora H, começa o jogo, ele vai lá e faz a defesa do jogo. Termina o jogo, o juiz não apitou, ele vai lá e faz a defesa. Então é isso. Arias, Cano, Keno, Everaldo, chuta pro gol, menino! Faltou só eu falar isso. Everton Esse é o Guimarães. time. Agora é a sua vez. Para você, qual foi o brasileiro destacado na primeira fase? Todo mundo aqui, opiniões diversas. O cardápio tá variado. Eu tô vendo aí as imagens. Tô vendo as imagens do Arias aí, Renata. Como joga, hein, a criança? Meu Deus do céu. Olha, o Fluminense me surpreendeu de ter classificado. Eu, sinceramente, não esperava, mesmo não tendo um grupo muito complicado, não esperava. O Botafogo me surpreendeu a vitória para cima do PSG. Então, essa vitória está fazendo com que as pessoas, de repente, destaquem um corte, eu acho que espetacular pela vitória, né? 25% de posse de bola, 1-0, segurou os caras e tal. Mas a gente precisa considerar que sem 4 titulares, né? Se tirar 4 titulares do Botafogo, ele vai sentir. Se tirar 4 titulares do Fluminense, ele vai sentir. Do Palmeiras também, Flamengo nem tanto. O Palmeiras classificou-se em primeiro, para mim, nenhuma surpresa, sinceramente. Agora, o Flamengo, para mim, Bom, torcedor, esse foi o vídeo que eu trouxe para vocês hoje. O Palmeiras teve um confronto brasileiro definido para as oitavas de final da Copa do Mundial de Clubes, né? O Palmeiras enfrenta aí o Botafogo, confronto brasileiro, um confronto bem acirrado, onde já tivemos diversos problemas com Leila Pereira e também com John Textor durante aí Brasileirões de 2003 e também 2004, e a gente fica na torcida para que essas diferenças sejam deixadas para fora do campo, seja um jogo limpo aí, que vença o melhor, que vença o Verdão, né? Quer dizer que o Palmeiras vai dar tudo de si aí nesse jogo, vai dar o seu melhor, tem um ótimo elenco, ótimos jogadores aí que fazem a diferença ali individualmente. Eu já gostaria de saber aí se você está confiante aí que o Verdão vai conseguir sair com a vitória, vai conseguir sair aí com resultado positivo, conseguindo aí uma vaga nas quartas de finais. É um confronto de times que se conhecem, um confronto de dois times que já se enfrentaram em diversas oportunidades. Em 2003 o Palmeiras levou a melhor, tirando aí com aquele jogo perfeito de Endrick, né? O Endrick arrastou o Palmeiras para uma virada incrível para cima do Botafogo, jogando fora
de casa e agora se enfrentam novamente aí nesse Mundial de Clube, nas oitavas de finais. Então já deixa nos comentários o seu palpite, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like também para estar por dentro de tudo que acontece no Verdão.